espetáculo é Los Enfermos, os doentes. É escrito por um jovem dramaturgo espanhol chamado António Álamo, e foi dirigido por uma diretora, Rosário Luís Rogers, no Teatro da Abadia, um teatro em Madrid, que fica, curiosamente, é um espaço alternativo, talvez até excessivamente alternativo, porque está dentro, vocês podem ver aqui, está dentro de uma espécie de uma igreja, o que resta de uma abadia, e que, enfim, uma companhia importantíssima espanhola se instalou. E quando eu cheguei lá, convidado para fazer este espetáculo, para conhecer uma primeira conversa, enfim, as pessoas, o texto, a diretora, eu de repente encontrei um teatro, eu nunca tinha entrado, apesar de há muitos anos ir para Madrid, nunca tinha entrado na abadia, e ver que uma forma de um teatro que eu nunca tinha visto. Vocês veem aqui na planta, muito estranho, não é? Quer dizer, como se fossem dois teatros colados, pegados, não é? E este é o espaço habitualmente usado como palco. Então eu fui ver um espetáculo, estava em cena lá na altura, e fiquei alguns por aqui, e era uma sensação muito estranha, porque você imagina o que é estar num teatro, num espetáculo, e percebe e entende que há um público que está do outro lado, parece outra coisa, é como estar no cinema e ouvir o som da outra sala do lado, não é? Coisa estranha. E está lá e funciona, continua funcionando e com muito sucesso, mas ainda hoje não consigo perceber. Enfim. E até dentro daquela coisa que para nós é importante, esta comunhão que acho que todos procuram, não é? Da simbiose entre espectador e ator, não é? Estamos sempre à procura desse envolvimento, esta questão que atravessou todo o século XX e que vai com certeza ser agora mais importante no século XXI, que é o que fazemos à quarta parede, se é que ela volta em força ou se desaparece definitivamente. Também estou disposto para discutir isso como vocês quiserem, mas é uma grande interrogação, e isso é a grande interrogação, talvez a mais importante de todas, não é? Sobre o que possa vir a ser o futuro teatro, edifício. Será que vai ser muito diferente? Será que vai ser igual? Será que vai ser ainda mais burguês nesta relação de distanciamento com o espectador? Enfim, tudo isto são dúvidas, e sobre isso há muitas teorias e muitas especulações, como sabem, mas ninguém chegou a nenhuma conclusão. Era outra coisa que os nossos colegas arquitetos também deveriam estudar um pouco mais, às vezes, quando fazem os teatros. E, de facto, isto é antítese total. Compreender que estão 100 pessoas do outro lado, que eu nem sequer vejo, mas que estão a reagir de uma outra forma, a interagir lá. É muito estranho. E então, num espetáculo extremamente... que devia ter uma forte componente intimista. Reparem, é uma coisa complicadíssima de fazer, porque em cena está o Hitler, o Stalin e o Churchill. Depois tem mais meia dúzia de personagens e logo por aí vem que é complicadíssimo, dificílimo, enfim. Uma espécie de diagnóstico do estado da Europa no século XX, baseado nestes três grandes personagens, né, da história. E bom, então eu propus criar como se fosse um grande observatório, uma espécie de um olho em perspectiva vertical, um poço, uma sala de operações cirúrgicas. Ou seja, como é que dissecar? Dizem dissecar um corpo, uma espécie de dissecar visceralmente estas histórias, estes personagens, e isso precisava de facto de um outro conceito de espaço, de uma outra forma de espaço, e que em princípio eu acho que nenhuma cenografia conseguiria resolver com esta morfologia espacial. E portanto propus esta forma que está aqui, que era abandonar estas aulas e criar, no fundo, nada de novo, aquilo que já foi feito por muito lado. Portanto, um teatro de arena, circular, um pouco o que está aqui, mais apertado, não é? Não ortogonal, mas mais circular,
com esta particularidade de o público, quando acedia, entrava alguns por aqui, e portanto a entrada era feita numa rampa e por fora, uma vez que tudo isto era construído, foi construído de raiz por fora, acedia numa espécie de um anel em espiral, em rampa, para os vários níveis, que eram 3, digamos, de balcão. É um pouco esta a ideia inicial deste esquiço aqui. O pavimento estava ligeiramente elevado para permitir uma iluminação do solo, conforme podem ver aqui, com péssimas fotografias, mas que dá para entender um pouco o que era esta forma em que de facto havia a cumplicidade total dos espectadores e dos atores, e mais essa interação.